Oi pessoal, Marcos Lago aqui. O que é um diálogo, né? Parece uma coisa meio besta que estou falando, óbvia, né? Vamos ver a palavra primeiro. Dia quer dizer através, diâmetro, né? Dia quer dizer, nesta palavra, através. E logos, conhecimento. Então, um diálogo é o conhecimento que passa através de nós, através de uma conversa, por exemplo. Então, lembra que nós falamos evolutivamente há pouco tempo, então a fala é uma tradução do pensamento que já tem um monte de perdas, né? E a gente tenta enriquecer a fala com gestual. Se você estiver próximo da pessoa, você consegue sentir emoções ao lado daquela pessoa e o diálogo vem a mais informações do que só as palavras, tá? Agora, se a gente fala conhecimento através, e a gente fala num diálogo puro, né? A gente, com duas pessoas com intenção de realmente trocar informações e enriquecer através dessa troca, né? Que quando a gente troca informação, ninguém perde nada, só enriquece. Vocês têm esse conceito, né? Do diálogo. Quando eu te dou um conhecimento, eu não perco esse conhecimento e você enriquece dele. Quando você me dá um conhecimento, você também não o perde e eu enriqueço. Então, o diálogo é uma forma muito interessante de enriquecimento mútuo, de ganho mútuo, né? De ganho dos dois lados. Porém, a gente não fala primeira coisa, a gente não fala exatamente o que está pensando, primeiro porque não consegue, mas segundo, e aí é o complicado que eu quero chegar. Às vezes você tem um pensamento e você fala outra coisa diferente ou diversa do que você está pensando. Ou você tem uma intenção manipulativa, ou você tem uma intenção protetora, ou indifere. Se você tiver qualquer intenção que não passar a informação verdadeira e completa, você está manipulando o diálogo, né? Às vezes, pelo telefone, é possível que você não perceba, porque você não está lá, você não sente a emoção do transmissor, né, da pessoa que está falando com você. Porque às vezes você capta incongruências na emoção contra o que está falando, né? E aí você percebe, às vezes, alguma manipulação, alguma intenção obscura, uma intenção velada da informação que aquela pessoa quer realmente passar. E às vezes não tem nada a ver com o que ela está falando. Às vezes, por exemplo, você conversa com uma pessoa que fala numa linguagem que você não entende muita coisa. E aí, e a pessoa continua falando, você fala, mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. E a pessoa continua numa linguagem obscura ou hermética, né? E você continua não entendendo. Então é nítido que aquela pessoa quer falar para você algo que não é o que está nas palavras, mas você não tem capacidade para me entender, por exemplo. Ou a mentira mesmo. Isso aí é uma coisa que é mais chula, vamos chamar assim. Mas é possível, né? O indivíduo está lá, te chama para uma reunião, para uma conversa ou para um entendimento qualquer sobre qualquer assunto, mas não é sincero, né? Então, sem a sinceridade, ele pode falar o que ele quiser, tentar manipular a conversa para o lado que ele quiser. O nome disso não é diálogo, né? Então o diálogo filosófico, o diálogo engrandecedor, o diálogo em que não se perde nada e só se ganha, tem a ver com boa intenção, com intenção de passar de informação verdadeira. Tem congruência entre a emoção e a razão. Tem o respeito pelo ouvinte, tem o respeito pela capacidade que o ouvinte tem de perceber ou não algumas palavras, termos. Às vezes o indivíduo tem uma linguagem rebuscada, às vezes o indivíduo tem uma linguagem mais simples. Quando você quer dialogar, você vai sempre falar na linguagem que o outro entende, no nível gramatical ou filosófico do outro. Quando você tem essa preocupação, aí você está no diálogo. Quando você usa uma linguagem obscura ou uma linguagem que só você conhece, técnica, por exemplo, e o outro não, você não está dialogando. Veja qual é a sua intenção no diálogo, que vocês tenham bons diálogos daqui para frente. Tchau, pessoal.